Olá, pessoal. Estamos aqui uma vez mais nesse segundo bloco com a Roberta da Vinícola Serra do Sol, lá em Santa Catarina. Você deve lembrar que nós falamos no primeiro bloco aí sobre como é que começou a história dos vinhos nessa região da Serra Catarinense, a diferença de vinho de altitude para os vinhos que estão mais em baixas altitudes. A Roberta falou da classificação dos vinhos e altitudes que eles estão buscando o IP, né? E ou a indicação geográfica, né? E a indicação de procedência. É indicação geográfica, né, Roberta? Indicação geográfica. Geográfica. Enfim, que são acima de 900 metros. Então, Roberta, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigado por estar aqui. Hoje a gente quer entrar um pouco mais naquele mundo dos vinhos tintos, mas antes vamos falar aqui das uvas italianas, que a gente falou no outro bloco e deixamos agora para falar. Por que Itália? Por que as italianas estão se dando tão bem, não só aí, mas também em boa parte do Brasil? Claro, Cabernet é aquela uvona, né, que casca grossa, que dura muito tempo, aguenta muito a intempérie. Mas assim, comenta para a gente um pouco desses vinhos, das uvas, né, para depois a gente falar dos vinhos. Sim. Aqui na Serra do Sol, nós temos das italianas Sangiovese, que é uma uva espetacular. Ela é uma uva bastante produtiva e bastante. A gente quase poderia comer ela in natura, né? Ah, é Quase. assim? É doce assim? Ela é uma delícia. Ela é uma uva Ah, muito grande, ela tem cachos grandes, bagos grandes. E ela proporciona para a gente assim uma variedade grande que vai da espumante rosé aos tintos, né? Tinto de Sangiovese, eu vi que você tem um ali atrás e gostou é, bastante. sim. Esse é um tinto 100% Sangiovese, né? Na Itália e mesmo no Brasil, a legislação aceita que você faça alguns cortes com a Sangiovese, mas a Sangiovese Serra do Sol, ela é 100% Sangiovese. Então é um vinho, é um tinto leve, um tinto com baixa acidez, baixo tanino, e é aquele vinho que eu digo que ele serve para o tinto de verão, que você pode tomar ele quase refrescado, num 13 Uhum, graus, que ele não perde a questão do aroma e nem do paladar, né? sim. Então, a Sangiovese é sempre uma grata surpresa para a gente. A gente faz tintos, faz rosé, faz espumante. E aí a gente tem de tinto também a Montepulciano. Desculpa, é a sua maior produção, Sangiovese, que você falou, né? Quantos Eu, hectares? eu tenho 1,2 hectares de Sangiovese. É o Em que total da vinícola? nós temos aqui 6 hectares de vinhedo. Ah, então 20% é Sangiovese. Das 6 hectares, 1,2 é Sangiovese. Uhum. Então, é uma uva para a gente bastante significativa. Foi essa uva que a gente sofreu agora no sábado da geada, porque ela produziu, a gente acabou colhendo pela seca todas as uvas aqui na Serra Catarinense um pouco antes que o previsto. Então, a uva ela acabou dormindo antes e acordou antes. Então, a geada aqui para nós, na época de agosto, ela está dentro da normalidade. A uva é que nasceu um pouco antes. Uhum. Então, a gente está passando um pouquinho de trabalho com ela, mas ela vai. E depois nós temos a Montepulciano, que é outra uva tinta Uhum. italiana. Da Montepulciano, a gente faz o Fortunato, que é esse Sim. que está aqui. É Uhum. uma homenagem à imigração italiana. Esse rótulo ele faz menção a um vapor que veio bastantes imigrantes italianos, né? E a gente faz um corte de Montepulciano com Cabernet nele e faz também com a Montepulciano Augusto, que é Montepulciano, Merlot e Cabernet. Esse é um vinho legítimo italiano, né? O pessoal que toma bastante vinho italiano fala, esse é realmente um vinho italiano. Yeah. Eu estou degustando ele agora aqui, tá espetacular, muito bom. Está de Então, parabéns.
tem essa vertente do vinho italiano. E o Serra do Sol, que é um corte de Cabernet e Merlot clássico, porque foi as nossas primeiras uvas plantadas, né? Quando a gente trouxe as mudas e entrou no projeto de transformar a Serra Catarinense numa região viticultora, as primeiras mudas que vieram eram mudas francesas. Então, nós temos no nosso terroir a Cabernet e a Merlot, né? Como algumas vinícolas mais antigas da Serra Catarinense ainda tem. Depois, a gente veio à segunda fase, trazendo as italianas. E hoje a nossa tendência é seguir na uva italiana. A Cabernet e Merlot foram as primeiras videiras que nós plantamos na Serra Catarinense. Então, a nossa ela tem 15 anos, né? E algumas vinícolas, principalmente as que plantaram primeiro, plantaram Cabernet e Merlot, que é o que veio. E depois, com o tempo, foi se diferenciando. Hoje, poucas vinícolas plantam mais Cabernet na Serra Catarinense, porque já existe variedades mais adaptadas até, né? Mas eu acho que a Cabernet é uma guerreira. Aqui na Serra, ela é bastante tânica, né? Ela precisa bastante tempo de garrafa. Ela é uma Cabernet encorpada aqui na Serra. Sim, eu E a senti. gente sabe também que quanto mais altitude é o seu vinhedo, mais você precisa tempo de garrafa, né? Então, o pessoal hoje quase não planta mais Cabernet. Mas eu gosto dela e mantenho ela dentro do nosso portfólio. Deixa eu te fazer a pergunta. Essa mudança para as caixas italianas foi porque não se adaptaram no Brasil bem às francesas? A Merlot eu sei que está indo muito bem no sul, e pelo que eu vi também aí, mas você comentou agora que elas estão sendo menos cultivadas, a Cabernet e a Merlot, aí, né, pelo menos na Serra Catarinense, e estão indo mais para as italianas. O que levou a essa mudança aí? Na verdade, assim, existe as vinícolas na Serra Catarinense que trabalham mais com as castas francesas, né? Então, e existe as que estão tendendo a uvas italianas. Sim. Então, dentro das uvas italianas, nós aqui na Serra Catarinense somos 3 que trabalham mais com isso, que é a Villaggio Conte, a Leone de Veneza e a Serra do Sol. As demais vinícolas puxam, sim, para castas francesas. Pode que elas tenham alguma outra variedade plantada italiana, mas as castas francesas ainda predominam na Serra Catarinense, né? Então Mas não há tem nenhuma dificuldade, né? outras variedades. Desculpa, Roberto, te interrompi. Então não tem nenhuma, assim, nenhuma tendência, porque Não, uma é mais fácil, a outra é mais difícil. é o gosto do dono. Ah, tá O bom. Tá bom. gosto do que o dono quer para si, né? Então, o meu Uhum. pai, claro, como um bom italiano, e como, né, trouxe essa Sim. questão do vinho italiano. Uhum. E algumas outras não. Então, o pessoal cultiva também ainda bastante as castas francesas. Ah, muito bom. Não, eu gostei muito dos cortes que vocês fizeram aí. Um deles, como você falou, é bem italiano mesmo, e que é justamente o Augusto, né, que eu estou degustando aqui agora. Assim, realmente são muito bons. Avaliei muito bem, como eu já falei, está no Vivino a avaliação, e o pessoal pode consultar lá. Depois a gente vai colocar aí vamos editar o vídeo, vamos colocar aí direitinho as indicações, né? Mas assim, eu sei que você tem aí uma história bacana aí desse. Você falou muito rápido dessa história aqui do, do Fortunata Rádio. Então conta um pouco desse vinho para a gente aí, né? Que eu achei bacana a história. Quer dizer, é bacana quando você tem um rótulo que traduz alguma coisa, e quando o vinho também é muito bom e traduz essa história O aí. Fortunata, na verdade, é uma homenagem à imigração italiana, Uhum. né? Esse vapor, que é o Fortunata, ele trouxe muitas famílias de italiano para o Brasil. Inclusive, o meu primeiro antepassado, ele veio
no ano de 1895, que a gente colocou uma medalhinha bronze no rótulo, que é o ano que ele foi registrado na hospedaria em Santos, né? Porque os imigrantes naquela época, eles eram registrados todos numa hospedaria e depois eles saíam pelo Brasil. Mas primeiro eles passavam por São Paulo, né? E lá que ficaram os registros. E aí a gente fez essa homenagem, claro, usamos o nosso primeiro antepassado, mas que ele simboliza toda a questão de todos os italianos do Brasil, né? E aqui eu acho que o nosso designer, ele teve a felicidade que ele chegou a colocar uma lateral como se fosse um casco de um navio, né? Do lado. Eu achei que realmente ele parece um navio olhando. É verdade, assim, olhando assim, né? É. Parece um navio. Muito bacana. E aí tem relação com o teu pai, não? O teu avô? Meu tataravô veio Veio nesse, nesse. veio nesse Teu navio. pai não poderia ser, né? Porque é de Mas 1895. meu pai já tem um pouco de idade, né? Meu pai já tem 76 anos e ainda conserva os mesmos sonhos de vinificar e fazer seu próprio vinho. Muito bacana, isso é E muito ele bom. fala, qualquer coisa, gente, a primeira safra ele falava, a gente bebe o estoque. Então, É. acho que todo italiano traz na veia essa vontade, né, de fazer vinho. E aqui na nossa casa não foi diferente, né? E Uhum. estamos fazendo vinho. É. Eu tenho um livro que um amigo meu produziu, ele é professor da GV, e na verdade, ele tem um curso de vinho na GV, quer dizer, ele fundou o curso, na verdade, é Getúlio Vargas, né? A fundação. E assim, esse livro conta a história dos imigrantes do Sul, né? E é 90% italiano, 100% italiano, e conta essa história que você falou, a vontade de cultivar a uva e produzir o vinho, né? Isso não se perdeu. E é uma história muito bacana, muito bonita. Bom, Roberta, vamos para o terceiro bloco. Aí eu vou te fazer um monte de perguntas sobre Sim, mercado, algumas coisas que eu notei aqui que você comentou que passou despercebido, e aí você pode falar. Assim, eu realmente me encantei pela Sangiovese, eu classifiquei ele assim, realmente eu trabalhei muito com a Itália, né? Viajei muito, tomei muito vinho italiano, passei na região da Toscana muito tempo viajando, tomando vinho, então assim, esse aqui é realmente muito bom mesmo, está de parabéns. Todos são muito bons, mas o Sangiovese me atraiu e o Augusto está indo muito bem até agora. Eu abri agora a garrafa, então vamos parar por aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação. E a gente fala aí de algumas coisas que eu anotei aqui dos seus comentários para a gente fazer o fechamento. Você quer fazer algum comentário sobre algum vinho ou a gente deixa o próximo bloco, né? não, pode ser o próximo bloco. Tá bom. Obrigado aí, então, e nos vemos daqui a pouquinho.